Muito boa noite, despertos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal Despertar Cósmico. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Mariana Rovena. Sejam todos muito bem-vindos a quem está aqui ao vivo agora e para quem também vai assistir essa live gravada aqui comigo. E esta noite eu tenho a honra de receber um convidado muito especial. E o tema da nossa live de hoje é Visão Além do Véu. Iremos descobrir o que está por trás da realidade que conhecemos, o que os nossos olhos não veem. E para essa noite eu vou chamar o convidado que eu recebi aqui. O nome dele é Kempis Macedo. Mas antes disso, irei tomar minha água aqui. Minha água corrigida. Você já tomou uma água corrigida? Ainda não? Esse bastão magnético aqui da Forte Mag vai deixar sua água altamente corrigida, corrigindo as moléculas da água e devolvendo a sua originalidade, como você estivesse tomando uma água realmente vinda da natureza. E para essa conversa aqui, irei chamar o nosso convidado aqui agora, do véu. Irei deixar aqui o link da Leila para vocês entrarem em contato diretamente com ela, para vocês tomarem a sua água corrigida. A Leila entrega para todo o globo. Boa noite, Kemp. Seja muito bem-vindo, querido. Boa noite para quem está entrando agora. Boa noite, Souza. Muito importante também, Souza, usar um filtro de barro, um filtro de boa qualidade. Mas também você pode colocar na sua água esse bastão aqui magnético da Forte Mag. Ele vai deixar a sua água corrigida, devolvendo a sua originalidade, como você estivesse tomando a água vinda direto da natureza, Souza. Você pode estar falando diretamente com a Leila, que a Leila entrega para todo o globo, para todo mundo. E você vai receber na sua casa esse bastão aqui, Souza. Olá, Kempis. Você está me ouvindo, querido? Eu não estou conseguindo te ver aqui. Muito boa noite, Luthier. Boa noite, Biel. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal Despertar Cósmico. Boa noite para quem está ao vivo aqui agora com a gente no Despertar e para quem também vai assistir essa live gravadíssima. Muito boa noite, Kemp. Seja muito bem-vindo, querido. E muita gratidão por ter aceitado o meu convite, por estar aqui com a gente agora no Despertar. Imagina, prazer é todo meu. Tudo bem com você? Kemp, de onde você fala? Tudo bem? Eu moro em São Paulo. São Paulo e Bahia hoje conectado. Muitos convidados aqui são de São Paulo. Mas temos que corrigir um pouquinho, porque eu sou de Recife, mas eu moro em São Paulo. Está morando em São Paulo, não é? É. Tudo bom, Kemp? Como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Tudo bem. Perfeito. Expectativa por esse dia especial. Sim, essa noite iremos falar de um tema que muitas pessoas aqui deixou no comentário e deixou aqui também no direct, que quer saber sobre a visão além do véu. Kempis, fala um pouquinho sobre você, se apresente para quem ainda não te conhece, para podermos te conhecer aqui. Então, como eu falei, eu sou de Recife, moro em São Paulo há cerca de 15 anos. Eu vim para São Paulo para fazer mestrado em educação. Eu estudei pedagogia, fiz mestrado em educação. E
durante esse período que estava vindo para cá, trabalhei como empresário e agora estou no ramo da terapia, né, por conta do despertar mesmo, né, desse processo Sim. fantástico, alucinante que eu vivi e que tenho como propósito ajudar um pouquinho o pessoal nessa caminhada para facilitar um pouco. Tem quanto tempo que você se tornou terapeuta, Kempis? Então, faz mais ou menos uns 6 meses agora que eu estou trabalhando com terapia e, e tem sido, assim, incrível, porque é a possibilidade que você tem de retribuir um conhecimento que você vivenciou da maneira mais profunda possível e você consegue facilitar um pouquinho as pessoas a fazerem liberações que são muito importantes não somente para o enfrentamento da vida, né, mas para o entendimento desse despertar de uma maneira mais íntegra, né, mais completa. Maravilha, Kempis. E qual a sua abordagem nas terapias, Kempis? O que você mais aborda na terapia que você Certo. realiza? Hoje eu trabalho com a metodologia chamada de terapia de reprocessamento generativo, que é reescrever a própria história, né? A gente vai fazer um processo desde o seu 0 ano de idade até a sua idade atual, para identificar todos os traumas, todas as dores, todas as questões que às vezes você acha que não teve, né? Que não teve nenhuma importância na sua vida, mas no entanto ela trouxe muita marca e você não tem muita ciência disso. Faz o processo de Sim, que vem liberação desde criança, somática não é, e Kempis? isso é muito importante. Eu mesmo sou a prova viva disso, né? Assim, eu tinha coisas que eu achava que estava tudo resolvido, que estava tudo bem, tudo perfeito, e no entanto foi através desse conhecimento do reprocessamento foi que eu fui entendendo todas as ligações, né? Onde era o que foi que me pegou nessa construção. E aí, além Sim, disso, a gente faz essa parte que é da cronológica, a gente faz um mapeamento somático, né, que você deixa marcas no seu corpo, né, das dores, das questões que você tem para trabalhar. E depois a gente trabalha com temas, trabalha com... Aí depois aí vai para a parte melhor, né? A gente passa os medos do futuro e depois para a potencialização. Além disso, eu trabalho também dando orientações a respeito de cristais, né, que foi como chegou, de certa maneira, despertar para mim, com sugestões de frequência, com aromaterapia, com óleos maravilha. essenciais, para dar um suporte mais completo, né? Que Sim, o quanto mais a gente conseguir, né, abarcar esse ser multidimensional que nós somos é importante. sim. O que você mais sentiu, Kempis, no seu despertar? Qual foi a maior dificuldade que você encontrou no despertar? Olha, a coisa mais difícil de todas é você olhar para as suas sombras de verdade. Porque o que acontece? Há menos de 2 anos atrás, eu não estava nem aí para despertar, né? Eu estava vivendo a vida louca de São Paulo, né? Sair, festa, usando de tudo e se divertindo, achando que estava na diversão, quando estava completamente na ilusão. E aí foi que veio, porque assim, um pouco antes disso, eu já estava recebendo muitos sinais, sabe, muitos questionamentos sobre as nossas origens, tudo, e aí vieram os cristais entrando na minha vida de uma maneira muito mais forte. E aí, quando eu usava algum tipo de droga que me dava esse êxtase, eu chegava assim, em lugares incríveis, por um caminho que eu sentia que me dava uma conexão. Aí, no entanto, aconteceu no dia daquela que a gente chama de noite escura da alma, né, que eu tive um acesso pesadíssimo de, de visitação, e é essa parte acho que é a parte mais importante de trazer para cá, que a gente está num processo de estarmos vivenciando a terceira e a quinta dimensão. Sim, Então, de acordo com o nosso alinhamento, com a nossa frequência, nós vamos ser levados para um lado ou outro. Além da questão da escolha, né, tem a questão da vibração, da frequência que a gente está.
E Sim. neste momento que eu estava, eu não tinha nenhuma clareza sobre essa questão de despertar. Despertar para mim era uma coisa completamente fora da análise. Eu estava totalmente na 3D. E com questões que não estavam resolvidas, né? Então, foi quando eu tive essa noite escura da minha alma, eu cheguei na parte tenebrosa da quarta dimensão baixa, né? Uma experiência umbralina mesmo. E quando você chega nesse lugar que é por trás desse véu mesmo, de uma maneira profunda e pesada, assim, é uma coisa que é difícil de lidar, é um processo mental, né? Não existe nada em específico assim que tenha uma estrutura que você vá, mas a sua mente lhe leva para aquele lugar. E aí você é desafiado, eu fui desafiado, né, a olhar para as minhas questões não resolvidas, ao ego, a soberba, a raiva, a inveja, vários O questionamentos ego, não foram. é, Kempis? O ego é o principal de todos, é o nosso eu pequeno que quer nos amarrar numa realidade que ele está acostumado, e para mim foi pauleira, né? Então, foram 24 horas, né, de um processo muito profundo, 24 horas, e daí segui para. Fui internado, aconteceram várias coisas nesse processo. E foi lá nesse processo de internação que eu fui recebendo os insights do porquê que eu tinha passado por isso. Que você sempre se pergunta por que uma coisa dessa acontece comigo, né? E por que Aí, está acontecendo isso, não é, Kempis? todo Sempre mundo se pergunta dessa a maneira. gente Só que, pergunta isso, mas não nos perguntamos o que causamos para esse tipo de coisa acontecer com a gente. exatamente, assim, tem uma frase que é muito, muito clara, né? O universo é realmente mental e a gente vai construindo as nossas questões mentais que vem toda da nossa formação. Por exemplo, eu fui católico de formação, então eu tinha aquela questão do julgamento muito forte, né? Sou gay, né? Sou homossexual. E você não se sente pertencente a um lugar, já tive várias questões em relação a essa não aceitação, mas depois sofri abuso e fui vivendo a vida na sobrevivência, né? Dando conta de tudo, dando conta de tudo. E chegou nesse momento do despertar, eu não entendi. Eu achava que essas questões para mim estavam resolvidas, mas elas não estavam. E por isso que eu falo da importância da gente fazer essa reforma íntima, né? De se Sim. analisar, de tirar todas as capas, porque se você estiver com essas questões mal resolvidas, quando esse momento do véu se desvela, você vai ter que lidar com ele. Então, o quanto antes você Temos puder fazer esse que processo, enfrentar o sim, nosso próprio eu, o ego, é o primeiro precisa, passo para o despertar. Na minha opinião, o primeiro passo do despertar é enfrentar o ego. totalmente. Totalmente, Mariana, porque quando a gente percebe que a gente está num processo de evolução constante e que o nosso caminho é sair dessa dualidade para a unidade, o ego não tem razão de existir, mas ele vai querer se sustentar. Então, a nossa postura de quem está nessa busca, né, dessa orientação, de realmente ser melhor a cada dia, de buscar fazer um pouco diferente do que foi feito antes, de buscar entendimento, é enfrentar o ego, é não ter pena de você, não entrar no vitimismo. Que a gente está aqui por um processo de aprendizagem, como nós somos sementes estelares, né? Estamos aqui, firmamos nosso compromisso antes de estar aqui nessa encarnação, só que a gente não tem noção disso. Só que quando a gente começa a viver, experienciar e fazer essas escolhas, a vida vai mudando, porque você vai percebendo que a dualidade é realmente uma armação, é uma ilusão que a gente colocou como uma realidade porque é palpável, porque a gente não se entende como um ser multidimensional, e aí você começa a entender a unidade, começa a praticar o amor, começa a caminhar por mais tranquilos. E aí você passa a ter uma outra forma de entender a vida e entender também esse processo de ascensão que a gente está vivendo. Sim, como você citou, Kempis, primeiramente, antes do nosso despertar,
a gente passa por uma zona umbralina de verdade. A gente é colocado naquela zona para a gente poder sair daquela zona umbralina, que é o nosso conforto, que a gente se confortou ali, e a gente despertar daquele lugar. Eu digo assim, a muitas pessoas, só os fortes conseguem sair dessa zona, Kempis. Só os Sim, fortes conseguem se levantar e ver que realmente ali não é o seu lugar. é, Despertar da consciência, o despertar cósmico, só os fortes, só quem vai entender o porquê foi parar ali que consegue sair dali para um lugar melhor. Eu penso exato, assim. exato, Mário. Exato, Mário, porque assim, a gente é um processo que não é só nosso. Sim. A gente, quando passa por um processo de despertar e que a gente escolhe seguir a luz, a gente está ajudando não só a gente está passando para o consciente coletivo. A gente está passando essa informação para o consciente coletivo da possibilidade. Então, quanto mais a gente. Por isso que é tão importante esse trabalho terapêutico. Porque quando a gente vai ajudando a pessoa a chegar nesse processo de entendimento, ela vai começando a trazer para a luz várias outras pessoas que estão à volta dela, né? Que estão lidando com no seu meio social. E só aquela luz que ela já começa a emanar, ela já começa a ajudar ao próprio processo de despertar. Agora, Exatamente. sair da parte dessa parte dificultosa de realmente jogar a luz. Quando a gente joga a luz, a gente vai ver coisas que a gente quer ver e coisas que a gente não imaginava que fosse ver da nossa sombra, né? Que faz parte mais, mas não nos determina. A gente vai ver Então, é o um processo espelho, de que é a gente mesmo. isso, e o espelho daquele jeito, né, Mari? Não é o que a gente Sim, imaginou que era, não. sim, sim. Para você, o que significa viver o despertar de maneira plena? Você poderia estar falando aqui para as pessoas que estão começando a despertar ou que querem começar o processo do despertar? E outra Sim, Mari. coisa, eu queria dizer a você que cenário lindo tá aí atrás dessas plantas, Kempis. Eu estou aqui olhando Obrigado. essas plantas aqui, Ó, estou apaixonada. aqui na nossa casa, a gente também é uma hospedagem, né? Chama Calé Poder das Pedras. E eu estou no quarto Zen, que são quartos temáticos com pedras, com um aroma específico. É um lugar muito aconchegante que a gente criou para as pessoas virem para cá. Para algumas pessoas se hospedam para fazer tratamento Ai, terapêutico que também. Tem sido uma experiência muito maravilha! bacana. É, Que maravilha! Dá para ver que é muito aconchegante mesmo. Daqui dá para sentir. Tá lindo, lindo o cenário obrigado, aí atrás. obrigado. Então, vamos lá. É, o que é que eu poderia dizer? Acho que são escolhas que você faz. Tem um momento na vida que você vai vivendo pela inconsciência. E mesmo quando você está inconsciente, você está tomando decisões, você querendo ou não. Você vai ser levado. E quando você começa a despertar, a sua consciência começa a expandir. E quando a sua consciência começa a expandir, você vai ter que tomar algumas escolhas. E tudo se baseia no amor. Então, quando você sentir que o despertar chegou para você, você vai sentir que você vai ter que trabalhar seu amor incondicional. Você vai precisar trabalhar a sua compaixão. Você vai precisar trabalhar o amor pelo próximo. Então, é sempre uma decisão consciente. E não se culpar quando você não conseguir manter esse alinhamento, né? A gente vai passar por situações que a gente não vai estar, naquele momento, a melhor vibração possível. Mas só de ter esse conhecimento, você já consegue, na próxima, estar melhor preparado para ser mais luz. Então, eu diria que é buscar realmente a expansão da consciência, ser consciente e trazer o amor, né? A gente está aqui para sustentar uma luz crística, né? E essa luz crística, ela está dentro da gente, ela sempre esteve dentro da gente. Então, é entender a nossa divindade, entender que essa luz está dentro de nós e que cabe a nós fazermos as escolhas que sejam alinhadas com essa nova forma que a gente enxerga de ser. Com certeza.
primeiramente é o amor, para o despertar também, depois de você ter jogado o seu ego fora, você adquirir essa consciência crística que você mencionou, que é o amor dentro de nós, e dar esse amor ao próximo. Como eu digo, como é que você... Muitas pessoas perguntam, como é que posso dar o amor ao próximo? Ensinando o que você sabe, ajudando as pessoas, O passando sorriso. aquilo que você aprendeu para outras pessoas poderem também se iluminarem. É o que eu Sim. sempre falo. Você, você com um sorriso, você pode transformar um dia, né? Sim, Então, a um gente tem a abraço com um possibilidade de sorriso. ser gentil, de você... Porque, assim, é, esse mesmo enfrentamento que você vai dando para mudar, para ser diferente, você gera uma energia muito positiva à sua volta. E você vai ser desafiado, sim, em algumas situações, mas quando você tem a clareza de que você está realmente se retirando de uma realidade ilusória, de uma 3D, para tomar uma consciência de uma quinta dimensão em sua vida, você vai tendo muito mais facilidade para lidar com todas as questões, por mais desafiadores que sejam. Com certeza, Kempis, com certeza. Você está falando muitas palavras muito lindas, Kempis. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui e que também vai assistir essa live gravada vai se iluminar. Kempis, meu querido, em que momento você percebeu que precisava transcender as dores emocionais para o realmente despertar? Eu, então, quando começou, eu estava internado, né? E ali meu mundo tinha desabado de todas as maneiras possíveis. Foi uma experiência muito difícil, muito desafiadora. E aí eu tive que voltar para dentro, silenciar e retomar as rédeas da minha própria vida. Só que não da forma como eu estava. Eu tinha coisas que não faziam mais sentido para mim de maneira alguma. E tinha coisas que eu precisava entender, porque eu estava começando a engatear no processo de despertar. E aí, quando você dá os primeiros passos, novas coisas vão surgindo para você, só as tais das sincronicidades, né? E você Sim, tem que estar muito atento para os sinais que você recebe. Os, exatamente. Sinais do universo. nossa, o universo comunica com a gente. Os números repetidos, as músicas, os animais, tudo vai lhe trazendo mensagens e você consegue captar quando você está se abrindo para isso. E não estou dizendo que é fácil, porque não é, né? Assim, no Rio Despertar, quem estiver dizendo que, achando que vai ser, ai, uma maravilha, não vai ser. Ele é um processo que ele é doloroso, porque realmente é para tirar todas as suas máscaras, todas as suas capas, para poder você voltar à É um essência do que realmente você é, e não desafio incrível todos os dias. todo dia. Todo dia tem um pouquinho mais. Sim. Mas é gostoso, sabe por que eu sinto tão gostoso isso? Porque eu hoje entendo a missão, o propósito. A gente está num processo de elevar a consciência, elevar o ser humano de um nível de terceira dimensão para uma quinta dimensão. A Terra, na crosta terrestre, pelo menos, em nível de terceira dimensão, para ela realmente desenvolver seu esplendor. E a gente assumir esse compromisso. E quando a gente vê que isso está na nossa entranha, né, está muito profundo na gente, é muito bonito de viver, porque mesmo sendo desafiador, é desafiador sim, mas é muito lindo, é muito Sim. prazeroso de você, se você mesmo se olhar e dizer, poxa, olha onde eu já cheguei, é muito bonito. Ainda mais quando a gente começa a ajudar as pessoas, não é, Kempis? Você mesmo como terapeuta, quando a gente começa a ver também pessoas que estão passando por esse processo que a gente passou lá atrás e a gente consegue ajudar essas pessoas, dando um conselho, dando orientação, ensinando as pessoas com o nosso aprendizado, que aprendemos lá atrás, que é assim mesmo, que é doloroso, mas que vai passar, é maravilhoso, é melhor ainda quando a gente consegue ajudar essas pessoas que estão caminhando nesse processo. Pois é, quando a gente se sente muito mais útil, né?
Eu, útil no eu, eu universo. escrevo, eu escrevo algumas coisas, estou escrevendo em algumas coisas, mas essa parte da troca individual, a gente até organiza também um encontro aqui aqui na nossa casa, que é o Chalé Poder das Pedras. A gente faz um encontro que se chama também o Caminho do Despertar, com a outra parceira que a gente está nesse, faz esse trabalho, faz uma vez por mês e reúne as pessoas para silenciar, para meditar, para trabalhar um pouquinho a espiritualidade, falar de temas estão alinhados com o despertar, dividir uma boa comida, enfim. A gente faz esse processo aqui, que também é um outro momento muito gostoso que a gente está conseguindo desenvolver, Sim, e eu só sinto que é só o comecinho, né? A gente vai ter muito desafio pela frente, né? A gente sabe que o processo de cura da Terra não vai ser tão simples quanto o processo mental, tem muita energia para ser trabalhada, mas a gente está fazendo o que pode, né? Assim, emitindo luz, essa reunindo com casa aí pessoas que para você emitir luz. está, Kempis, Hum. as pessoas chegam, como é que funciona? A gente tá no Booking, Airbnb, enfim, é uma pousada, né? Nós temos Sim. 5 quartos que a gente disponibiliza para hospedagem. Ah, que maravilha. E aí acontece rituais, curas, terapias. Quando as pessoas agendam para fazer terapia comigo, algumas pessoas preferem fazer aqui porque faz hospedagem, mas eu atendo geralmente online, né? Ah, que O meu trabalho geralmente é maravilha. feito online, mas quem quer fazer ao vivo, tem gente que prefere ao vivo, aí faz aqui, aí se hospeda, e esse encontro que eu falei é só uma vez no mês. Mas aqui também tem vários eventos, evento de noiva, evento até já teve um retiro aqui chamado de Yoga, Ice Yoga. Eu fiz aquele Sim. mergulho na banheira, sabe? Foi incrível. Que De maravilha. gelo. Que lindo, Kempis. Lindo, maravilhoso. Kempis, meu querido, qual a sua visão sobre Jesus Cristo e os ensinamentos que ele nos deixou aqui? De que forma eles se conectam nesse processo de despertar para você? De todas as formas. Eu acho que a gente não tem como falar de processo de ascensão, de despertar, sem falar de Cristo, né? Cristo, assim como tantos outros mestres, também trouxeram a mensagem do amor. E O até Buda a gente, também. a gente entender essa mensagem do amor, né, que Buda trouxe, e também outros mestres da ciência, mas o Cristo, o Cristo não é só um Cristo quanto o Jesus, né? Ele é uma energia grandiosa, é a energia que rege o nosso sistema solar inteiro. Então, por isso que é essa importância que tem da gente voltar para dentro, para o silêncio e conectar com essa chama que está dentro de nós, que quando fala assim, o Cristo, Jesus vai voltar, não, ele nunca foi, na verdade ele está dentro de nós, né? Ele veio aqui para fazer uma cura muito profunda, né, na humanidade, quando ele precisou dessa vinda, dessa materialização dele aqui, mas que hoje a gente tem que entender que ele tá dentro de nós, ele está no nosso entendimento, quando a gente escolhe o amor ao invés do medo, quando a gente escolhe respeitar o outro, quando a gente escolhe não julgar. Então, isso tudo é ensinamento que Cristo deixou, e eu acho que não faria nenhum sentido a gente falar de ascensão, falar de evolução, sem estar alinhado com Cristo. Com certeza. A essência crística está em cada ser aqui na Terra. Eu penso assim também, Kempis, que a essência Sim, crística está aqui conosco, está caminhando com a gente. É só a gente silenciar e escutar. sim, a gente tem que parar de buscar fora, né? Quando a gente entender que está tudo dentro de nós, a gente tem uma dimensão gigantesca que a gente está trabalhando nesse processo de ascensão. Todos os astros estão colaborando com isso, a energia solar, a própria Terra. A gente está fazendo um processo evolutivo que é do nosso de atualização, inclusive, do DNA. Né? Então, isso é um processo que a gente está vivendo de transcender o que é o humano hoje para voltar a ser o projeto de humanidade que realmente foi a base, né? Não esse processo de torcida de prisão que a gente teve que viver para se reencontrar, né? Depois desse véu. Mas a gente precisa voltar para dentro, precisa silenciar, precisa fazer essa reforma íntima,
E isso tudo vai chegar na divindade que a gente realmente é, né? Na importância de você entender essa beleza que é essa, essa experiência, né? E que, por mais dolorosa que ela seja algumas vezes, ela é só, e tão somente só, uma experiência que está servindo para o nosso processo de evolução, como realmente uma alma, né? Em expansão. Com certeza. Pessoal, boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui com o nosso convidado da noite, o Kempis Macedo. E o tema da nossa live de hoje é Visão Além do Véu. O Kempis está aqui contando as histórias dele, o processo dele, como foi que ele chegou no despertar da consciência. Está aqui também para nos ajudar a descobrir o que está além do véu, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Despertar Cósmico. Pode deixando aqui os seus comentários, as suas perguntas, que iremos responder. Kempis, meu querido, você citou que foi católico, certo? Sim, sim, fui Como foi para católico. você, Kempis? Você é ou foi? Eu fui. Hoje eu me permito ser uma pessoa espiritualizada, né? De não estar denominada em nenhuma religião, porque todas, de alguma maneira, elas têm as suas limitações, e esse processo de despertar me trouxe isso com ainda mais clareza, na necessidade de Maravilha. encontrar a nossa divindade interior. Como foi para você, Kempis, não participar mais do catolicismo? Qual foi o motivo também que te trouxe a não ter uma religião? Então, eu nunca tinha me percebido não sendo mais católico até chegar ao processo de despertar. Eu fui catequista, eu estive na igreja durante muitos anos e depois eu fui me afastando. Quando o meu irmão faleceu, eu tive ainda mais um afastamento da minha espiritualidade, que também foram uma das causas, com toda certeza, que impulsionaram esse processo profundo no meu despertar, que foi realmente um despertar muito doloroso. Mas é, quando eu fui entendendo mais, buscando as respostas, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? De onde eu vim, para onde eu vou? O Deus Sim. não se alinhava mais com esse Deus punitivo, esse Deus que humanizado, esse Deus que vai te julgar em algum lugar. Então, tudo isso me fez transcender a parte da parte da religião, do dogma, do sermão, do julgamento, para me entender muito mais como o Deus que existe em mim e que eu faço parte dele, ele faz parte de mim. E por isso que é tão bonito e hoje eu me sinto muito mais conectado, sinceramente, na natureza, né, indo numa cachoeira, no mar, colocando meus pés na areia, sentindo o raio do sol. Isso tudo me conecta muito mais do que ir em algum espaço que tem uma estrutura. Não que eu esteja dizendo que não gera conexão, gera sim, tem pessoas que têm isso muito forte, minha mãe, inclusive, é uma delas. Mas, para mim, ele não tem mais essa representação. E também não deixaria de ir se sentir tanto que fiz uma viagem para Tailândia para entender um pouco também da cultura do budismo. E elas por elas, né? Porque eu cheguei lá com a expectativa, cheguei lá, era mais ou menos a mesma coisa da Igreja Católica aqui, ou como é a Igreja Católica para nós, é mais ou menos o budismo para eles. A estrutura é muito parecida, tem em diversos aspectos, e que também Buda não quis fundar uma religião, como Jesus também não quis fundar uma religião. Mas, no entanto, as religiões foram fundadas, tiveram sua funcionalidade até determinado tempo. Porém, hoje eu entendo que a gente está muito mais ligado a essa conexão interior do que com o templo e com o dogma. Sim, a gente tem que estar onde a gente se sente bem, não é, Kempis? Sim, Temos que buscar a exatamente. espiritualidade aonde nos sentimos bem. Se é dentro da gente ou em algum templo. Cada um tem o seu processo. Exatamente. Não Sim. existe fórmula para nada. A gente está Não exercendo existe nossa fórmula divindade, para né? a gente se espiritualizar, para a gente encontrar Deus, para a gente estar conectado com a essência divina.
Temos que estar onde a gente se sente bem, onde a gente se sente melhor, onde a gente consegue se conectar com a divindade que é o Criador. Sim. Algumas práticas, assim, para mim mudou e me ajudam bastante voltar para o silêncio mesmo, para a mentalização, os estudos, a meditação, são coisas que me ajudam. Pode ser que para outra pessoa não seja da mesma maneira, mas uma coisa que a gente entende que é muito alinhada. Para chegar nesse processo de despertar genuíno, chegar mais, não colocar mais nenhuma máscara para lidar com nenhuma situação, a gente precisa chegar no silêncio. O silêncio a gente precisa chegar de toda maneira. Sim, a gente tem que encontrar o silêncio. E é muito difícil hoje em dia, onde a gente vive, no mundo que vivemos hoje, a gente poder silenciar com internet, com informações, no meio da cidade, quem mora na cidade, eu mesmo moro aqui no centro de Salvador. É muito difícil a gente silenciar. Não é algo fácil. Ainda Não, mais quem não. tem criança, hein? Quem tem criança em casa, quem tem filhos, se torna mais difícil ainda. Sim, é assim, mas é a escolha, né? Às vezes também você não precisa de muito tempo. Acho que quando são pequenas práticas ajudam muito, né? Você trabalhar a gratidão de todas as maneiras, né? Por mais que seja desafiador que você esteja vivendo, você aprender a agradecer e realmente trazer esse sentimento de gratidão para dentro de si, né? Aí você se permitir silenciar e um pouquinho do seu tempo que você tire, que seja 5 minutinhos, já é alguma coisa para poder você fazer o seu alinhamento para depois ir para o seu dia a dia. Eu, felizmente, eu consegui estruturar uma vida que eu consigo ter os meus momentos, né? Ter os meus estudos, ter as minhas meditações, as minhas reflexões, e isso realmente me ajuda porque a gente, quando escolhe um propósito que é para também iluminar a vida do outro, a gente também tem que estar se preparando, né? A gente precisa ter esse compromisso com a preparação, porque a gente só dá o que a gente tem, né? Então a gente precisa buscar o nosso melhor, né? A nossa melhor versão de todas as maneiras para que a gente possa levar para outra pessoa, trazer essa para outra pessoa, para ser realmente um farol de luz. Exatamente, Kempis. Boa noite, pessoal, para quem está chegando aqui agora na nossa live. Sejam todos muito bem-vindos ao Despertar Cósmico. Estamos aqui com um convidado incrível e também com um tema incrível. Visão além do véu é o tema da nossa live de hoje. E o Kempis Macedo está aqui para desvendar esse tema. Iremos agora entrar no assunto sobre traumas. Vamos lá, Kempis, falar sobre traumas, que iniciamos a nossa live desde o comecinho aqui, que você falou para a gente que às vezes a gente carrega os traumas desde a infância. E como esses traumas e essas dores emocionais impactam na nossa vibração e conexão espiritual, Kempis? Nossa, é demais. A gente não faz noção de como essas questões não resolvidas, elas impactam na nossa vida, na nossa postura, na nossa tomada de decisão. A gente às vezes é uma pessoa irritadiça, é raivosa, é, é estressada, impaciente, e você não sabe exatamente de onde vem isso. Vamos fazer Por um que trabalho isso, não é, de Kempis? buscar. Nossa, você pode buscar, você pode ter certeza que está lá atrás. A gente consegue fazer a identificação de cada coisinha que tá ali marcada em você. Porque quando às vezes não precisa nem ser um trauma grande. Você vai recebendo pancadinhas pequenas durante sua vida toda, né? Não, crenças limitantes. E você vai Rejeição. e você vai criando uma fórmula para sobreviver. E aí você começa a enxergar que aquela fórmula para sobreviver, ela é a realidade, mas ela não é a realidade. E aí, quando você começa a fazer esse processo de autoconhecimento profundo, aí
para você chegar ao despertar, pelo menos a abordagem com a que eu trabalho, né, para a expansão da consciência, é muito simples, porque você vai entendendo que o trauma, por mais doloroso que tenha sido, ele é só e tão somente só uma experiência. E aí, como é que você faz para se libertar dela? Se você quiser ficar preso a ela, você vai ficar preso ao passado. Você não vai conseguir caminhar. E aí, nesse processo, a gente vai fazendo essa reestruturação, reescrevendo essa história, para poder você se liberar desse lugar de dor e realmente conseguir ter uma plena noção de quem você é. Lógico, é um processo, não é uma coisa que estalou os dedos e está resolvido, mas é um processo que ele é muito curativo em todos os aspectos. Sim. E quem tem trauma, Kempis, desde a infância, quem tem trauma da mãe, do pai, como é que isso resolve? Então, Assim, numa terapia, em sim, um atendimento? sim. Como é que isso É, co- pode resolver essa situação com quem tem trauma com mãe e com pai? é, é, é simples, é até simples de resolver. Porque quando a gente trabalha? A gente trabalha meio que respeitando as leis universais. Então a gente entra num ciclo de compulsão a repetição programada, que você vai revisitar essas memórias até essa memória não fazer mais sentido para você. Não é que ela não tenha mais existido, ela vai existir, você vai reescrever aquilo. Então, é no processo terapêutico que a gente faz esse reprocessamento, essa memória ela vai, até que ela perde digamos assim, o peso que ela tinha sobre você, o poder que ela tinha sobre você. E aí você vai fazendo a liberação. E é muito interessante você ver quando uma pessoa vai fazendo a liberação, porque depois ela começa, a gente trabalha com intensidade, né, de desconforto. Aí o desconforto está no 10, está no 9. Aí de repente ela fala assim, não consigo mais ver a imagem, estou forçando, não consigo ver a imagem. A pessoa fala assim, nossa, e só de lembrar dela não me causa mais nada. Então você já vai entendendo que o subconsciente dessa pessoa já está mandando a mensagem: ei, isso aqui não importa mais para você. Você já passou essa fase. Aí você consegue dar uma caminhadinha, entendeu? É muito bacana o É um processo. salto quântico, não é, Kempis? É, Eu chamo de salto quântico. exatamente. A gente tem. É porque assim, o universo é mental. Né? A gente viver qualquer realidade, a gente tem que materializar na cabeça. E para a gente se aprisionar também é feito na cabeça, na mente, né? Então, esse processo que a gente faz é um processo de liberação. E depois, no final de tudo, a gente faz uma reconstrução da pessoa que você realmente se permite ser, para poder você criar essa visão, né? E ela ser solidificada. E é muito parecido com o que a gente entende hoje pelo caminho do despertar, né? Da gente entender que a gente está no processo de ascensão, que é para uma terra realmente de amor e de unidade, e a gente precisa formatar essa terra na nossa cabeça. A gente precisa trazer essa realidade para a gente. E assim, em relação ao contexto planetário, é dessa maneira e é igual ao contexto individual. A gente precisa fazer essa liberação dessas coisas que estão ainda aprisionadas na dualidade para transcender isso e ter uma nova forma de se ver e de se posicionar diante da sua própria vida, né? Da sua experiência. Sim, sim, maravilha, Kempis. É muito difícil, eu penso assim, que não é algo fácil para quem tem traumas, como a gente estava falando aqui, principalmente de mãe e de pai. Não é algo fácil que vai se liberado, principalmente quando há um convívio com a mãe e com o pai, entende? Que vai ser liberado Uhum. tão facilmente, entende? Assim, é o que eu falo da seguinte maneira. Você vai conseguir entender o que é seu e o que é do E o que outro. não é. É. Porque, assim, mãe e pai são papéis, são pessoas que tiveram suas experiências e que as experiências que eles tiveram, elas vão ser fundamentais para como elas agiram com você. Se você for se aprisionar nessa experiência, você vai ficar preso na dualidade. Você vai ter que transcender essa experiência, esse processo de você revisitar essas dores. E elas realmente, eu peguei situações, eu trabalho com situações bem
intensas, de pessoas que estavam em situação de pânico, tudo, ela já consegue fazer essa leitura de que realmente foi o que foi e tá tudo bem. E também na escolha de se preservar. Independente de ser mãe ou ser pai, você precisa se preservar, porque o processo é seu. Sim, Não é do outro. Se o outro não está buscando nenhum trabalho, você não tem responsabilidade sobre isso. Esse é o caminhar que você vai ter que ter para lidar com o seu processo, porque parece egocêntrico, mas não é. É o que a gente sim, realmente está aqui para aprender a lidar com essa responsabilidade que é sobre a nossa experiência. Quando eu estou bem, eu consigo ajudar várias pessoas à minha volta. Mas se eu tiver alguma questão para resolver, eu vou estar entrando no drama. E a maturidade que a gente tem buscado é você ver o drama, mas não se envolver no drama. É você ter essa maturidade de preservar a sua frequência. E esse sim. processo que você faz, essa reestruturação, lhe ajuda muito a chegar nesse lugar com mais tranquilidade. Sim, para dar o salto quântico, temos então que liberar esses traumas e vamos fazer terapia. Assim, me facilita muito, né? Facilita muito Sim, você sim, ter alguém ajudando no sim, processo. vamos fazer terapia para a gente poder dar esse salto quântico aí. Kempis, estamos aqui com comentários. Hum. Podemos ter janelas Killer de vidas passadas? E você acredita no véu do esquecimento? Claro. Assim, à medida que a gente está nesse processo de ascensão, a gente vai ter várias janelas de experiências passadas, de situações que você precisa resolver, inclusive em sonhos, né, de ver situações em sonhos que você vai precisar fazer liberações, fazer liberações. De todas as maneiras, elas vão acontecer de diversas maneiras. E o véu do esquecimento nada mais é do que realmente o nosso processo aqui de evolução enquanto espécie, né? A espécie humana ela precisou passar por esse véu do esquecimento para trabalhar questões, para voltar à unidade, voltar ao amor. E a gente está no momento que é o momento que a exceção já está acontecendo, não é uma coisa que vai acontecer, a gente está em processo de ascensão. Então, por isso, está vivenciando a terceira e a quinta dimensão numa mesma experiência terrena. E o véu do esquecimento é muito arraigado você está preso à terceira dimensão, né? Quando você começa a se lembrar de quem você é, o que você de fato está fazendo aqui, o velho esquecimento é somente mais um pano de fundo. Ele perde um pouco o seu poder sobre nós, porque a gente sabe que tem outro propósito muito mais importante. Sim, o seu sentido, não é, Kempis? Sim, a nossa, o Temos nosso que sexto ter sentido muito, também. sim, temos que ter muita percepção para entender, para poder entender sobre esse véu do esquecimento e Sim, lembrar o que viemos fazer aqui ou reescrever uma nova história. Eu sim, também acho bastante válido essa informação também. sim. É reescrever uma nova história, já que não estamos lembrados do que viemos fazer aqui, vamos fazer então algo novo e algo bom, algo melhor. Sim, só o fato de você fazer escolhas de não julgar, de respeitar, de ter mais compaixão em relação ao próximo, você já está fazendo uma escrita de história diferente, se você não se aprofundar muito na Sim, questão do despertar, né? Então, você já está tomando as premissas de você estar num processo evolutivo, isso já é muito importante. sim, sim. A Souza Kemp está fazendo um comentário aqui. E quando você sonha com dois sonhos, todos iguais, já acabou comigo. Acho que ela quis dizer, quando você está sonhando com dois sonhos no mesmo lugar, foi isso, Souza, que você quis dizer? Ela está perguntando. E quando você sonha com dois sonhos, todos iguais? Ah, sim. Ela está perguntando quando você sonha com o mesmo sonho todos os dias iguais. O que isso quer dizer? Então, o meu entendimento dos sonhos, eles vêm para mim como mensagens ou liberações. Então, o que é uma mensagem repetitiva? Ele está querendo te trazer uma questão, o universo está te mandando aquilo para você resolver alguma coisa. Sim.
porque está com a mensagem repetitiva. O universo funciona assim. Até você não resolver, ele vai mandar para você. Enquanto às vezes você não, ele vai te mandar. Se for uma questão para você resolver. Quando é só uma liberação, né? O sonho que você tem é uma liberação. E muitas vezes eu recebo sonho de mensagem mesmo. Eu sei que estou com a questão para resolver, vem no sonho e acontece uma coisa que é para aquela pessoa que eu preciso passar uma informação. Então, para mim, funciona dessa maneira, mas cada pessoa é um universo, né? Mas é a Sim, partir do entendimento do universo como sendo a base de se entender um pouquinho o universo, para mim essa mensagem está muito mais alinhada nesse contexto. sim, ela está dizendo que já aconteceu isso com ela. Quais são os sinais que indicam que alguém está vivendo um bloqueio profundo de traumas que precisa ser liberado? Olha, a primeira coisa é quando tem negação, né? Quando a pessoa está em negação, quando você vai conversar sobre, você está muito irritada, não, não estou. Aí você já percebe que a pessoa está vivendo um processo traumático quando ela está falando demais, ela não dá ouvido a ninguém, ela fala desenfreadamente, ela está precisando colocar alguma coisa para fora, só que ela não dá nem tempo, ela não quer nem respirar, porque ela não quer parar para pensar. Isso tudo são indícios muito claros que a pessoa está passando por um processo de trauma que ela não está querendo reconhecer, ela não está querendo olhar. E Sim, é, é complicado porque não adianta você querer colocar para debaixo do tapete essas questões, porque a exatamente. a vida é para a gente evoluir. E se está chegando a mensagem, você não espere que isso vire uma doença. Porque como é que acontece? Você vai começar a ter sintomas. Aí você percebe que você está vivenciando esses sintomas e você não trata. Aí como é que o corpo vai se comunicar com você? Ele vai trazer para você uma doença, porque é o último grito. Então a gente tem que entender que a doença não é um mal. A doença é um presente. Tem que entender o que está querendo dizer para você. Então, Exatamente. quando você faz esse processo, você diz assim, poxa, tem alguma coisa que eu não estou olhando lá atrás. Lógico, tem questões que são muito mais ligadas à fisicalidade, mas quando você pega situações assim, geralmente elas estão ligadas com o espiritual, mental e emocional. Então, esse campo, para você já sensibilizou nesses campos, você já teve uma situação nesse campo para poder chegar a materializar essa doença no corpo físico, né? Exatamente. E cada órgão quer, eu pelo menos acredito dessa forma, cada órgão quer dizer um tipo de trauma ou um tipo de ressentimento guardado dentro da gente. Sim, e tem também a questão dos centros energéticos dos chakras, né? E você Sim, percebe que quando você vai curando questões emocionais, espirituais, sentimentais, você vai conseguindo fazer liberações dos próprios chakras para poder você ir se alinhando e começando a se perceber nessa inteireza, né? O sim. corpo fala de diversas maneiras, quando fala essa parte do reprocessamento somático, você sente coisas assim surreais. É uma dor no braço, é uma dor no peito, é um aperto na garganta, então, e tudo está relacionado com o trauma que você viveu. E há um desequilíbrio nos chácaras também, Kempis? Claro, porque quando você não está buscando o seu alinhamento, você está na sobrevivência, você está bloqueando a comunicação com o seu chakra. E a gente vai estar, por exemplo, nesse processo terapêutico que a gente desenvolve, ele é muito arraigado nos chakras básicos, no raiz, no umbilical e no plexo solar e no cardíaco. Então, esses quatro chakras eles são muito trabalhados, porque essas questões que a gente trabalha da estrutura da experiência, né, ela vai estar muito vinculada a esses chakras. E à medida que você vai fazendo essas liberações, isso tudo ele faz o processo que a gente chama de generativo, né? Cura lá atrás para impactar aqui na frente. A gente resolve uma questão da infância, da adolescência, da, do jovem adulto, para impactar na sua relação com você mesmo e com o mundo no momento presente. Maravilha, Kempis. E quando eu for aí em São Paulo, Kempis, eu vou querer me hospedar aí, tá bom? Será muito bem-vinda. Sim, sim, Será um prazer. eu vou querer me hospedar aí, porque eu tô amando esse cenário aí. Eu vou querer logo ver como é aí.
Você vai adorar, que tem cada quarto lindo. Depois eu vou Sim, passar para você ver o Instagram daqui da pousada, porque são quartos lindíssimos, maravilhosos mesmo, é um prazer. assim mesmo que eu vou querer dar uma olhada, tá bom? E a gente encontra você no Google também, não é? No Google ainda não. Ah, sim, a pousada sim, a terapia não. A pousada sim, Ah, encontra no mas Google. Tem o maravilha, site. maravilha. Kempis, meu querido, o que você mais observa nos seus atendimentos, nas pessoas que passam por esse processo de cura? É, mas as pessoas ficam mais sensíveis a perceber quem elas realmente são. Porque o que é que acontece? Quando você vem para um processo terapêutico, ela está buscando entender alguma coisa que ela não está entendendo. Ou que ela não estava querendo olhar, mas ela já percebe que não tem mais como estar empurrando com a barriga. Ela chegou no limite. Né? Tá aquela que, se cair a última gotinha ali, o copo vai transbordar. Então, a gente percebe que quando a pessoa faz esse processo, ela olha para ela de uma outra maneira. Ela passa a ter mais amor por ela mesma, pela experiência que ela viveu, por essa valorização da história. Tipo, é realmente essa reescrita, de você conseguir perceber que tudo que você viveu foi fundamental para que você chegasse onde você está hoje. Embora que não tenha sido a melhor experiência, a gente não sabe se poderia ser pior também. Então, é muito nesse lugar de você começar a valorizar, de você se perceber nesse processo muito mais forte e se amando mais, trazendo muito mais esse cuidado, esse acolhimento para com você mesmo. Sim, maravilha, Kempis. Pessoal, boa noite para quem chegou aqui na nossa live. Estamos aqui com o convidado desta noite, maravilhoso por sinal, Hum. que é o Kempis Macedo. O tema da nossa live de hoje é Visão Além do Véu. E o Kempis está aqui com a gente hoje, falando tudo, tirando o véu da gente, para a gente poder enxergar o nosso despertar da consciência, tá certo? Podem deixar os seus comentários aqui, deixe o seu like, que eu vou deixar essa live gravadíssima aqui também, tá bom? Kempis, meu querido, o que é essa visão além do véu para você, que tantas tradições espirituais mencionam? Essa visão, ela é muito relacionada com a sua frequência e alinhamento. Como eu te falei, né? A gente tem informações de, da cidade de Agartha, no interior da Terra. A gente tem informação das nossas colônias na quarta dimensão. E a gente tem informações do umbral também, na quarta dimensão. Então, quando você faz esse processo de despertar e de alinhar sua frequência, é de sintonizar com esses lugares. E também o que já existe na nossa memória, né, que são esses registros que a gente tem na nossa própria história, do nosso acástico. E que você vai se lembrar dessa experiência lemuriana, você pode lembrar dessa experiência atlântica, você pode lembrar da experiência maia, enfim egípcia, o que você tiver vivenciado na sua trajetória. Então, quando você se permite silenciar mesmo, né, não tem outro caminho, né, de silenciar o seu barulho e chegar numa frequência que chegue mais próximo da sua essência, da sua divindade, você consegue se sintonizar com algum desse lado desses véus, e é lógico, quando a gente faz uma boa frequência, um bom trabalho de silenciamento, você vai ter experiências de aconchego. Às vezes você nem precisa ter visualizações de lugares, de situações assim, mas você sente um acolhimento, você sente um calor, você sente uma presença que lhe acolhe ali, que você percebe que você está fazendo, está dando um passinho além nessa caminhada. Maravilha. Quem fez um comentário aqui? A forma como nascemos, natural ou cesáreo ou fórceps, pode influenciar em nossas vidas ou deixar algum tipo de trauma? Sim, sim. A gente tem até situações de intrauterina, né? De você sentir a rejeição intrauterina e o próprio paciente, o consulente, ele tem essa sensação e isso vem no reprocessamento e a gente tem que fazer essa liberação. Até o próprio corpo da pessoa
ele às vezes já mostra sinais de se você sofreu algum tipo de rejeição intrauterina, ou se foi uma rejeição na época do amamentamento, tá certo, né? Da amamentação. Da amamentação, isso. Isso. E tem os sinais do corpo que traz isso também. Mas isso tudo é perceptível no processo. Tem gente que tem memórias que realmente é do processo intrauterino. Então, o nascimento vai estar junto desse processo com toda certeza. E como essa pessoa que nasceu de fórceps, Kempis, pode perceber que está com algum tipo de trauma nesse nascimento, por causa desse nascimento? Então, porque assim, como a experiência é muito individual, seria um pouco arbitrário dizer como que ela iria perceber. Porque ela tem que perceber aquilo como sendo uma situação traumática. Porque teoricamente uma situação traumática, mas como você se relacionou com isso, você pode sentir isso na sua vida, e aí você vai ter que fazer um trabalho para poder você se reestruturar em relação a isso, e você entender que foi do seu processo. E a gente, como que a gente faz essa liberação? Primeiro, em entender que você está aqui para uma experiência. E por mais que você ache que você não escolheu passar por algumas coisas, você já sabe desse processo. A gente já tem hoje em dia informações que a gente está aqui, a gente sabendo que a gente vai passar por diversas situações e que a gente ia conseguir transcender e superar. Então, na terapia, a gente consegue fazer um encaminhamento para que a pessoa por si só chegue nesse lugar. Sim, sim. Quantas sessões, mais ou menos, Kempis, essa pessoa, principalmente quem nasceu de fórceps, que ele está aqui também com outro comentário, que ele nasceu de fórceps de 10 meses. E sinto que minha relação com minha mãe é muito limitada. A gente Tem algo a ver, Kempis, por ele ter nascido de fórceps e essa relação com a mãe dele ser limitada? Olha, a gente teria que fazer um trabalho a miúde com a própria pessoa para poder entender um pouco melhor e a gente ir acessar as memórias que ele tem e a estrutura que ele construiu nesse processo. Porque não dá para a gente dizer, isso é por causa disso. Não. Cada pessoa funciona de uma maneira, nós somos indivíduos, né? Mas a relação de você sentir, se você já tem uma relação estremecida com a mãe, se eu já olhar na imagem dele, eu vou conseguir entender um pouquinho mais se tem alguma relação na fisicalidade que já mostre que essa experiência foi dolorosa para ele, que aquilo já é uma marca que ele traz desde criança. Entende? Mas assim não dá para você dizer que isso não é cartesiano, né? São seres humanos. Sim, sim. Perfeito, Kempis. Kempis, eu adorei essa live de hoje, meu querido. Eu Você é também. maravilhoso, tem energia ótima. Muito Obrigado. obrigada por ter aceitado participar Imagina. dessa live aqui junto com a gente no Despertar. Muita gratidão mesmo, meu querido. E temos muito assunto para falar, principalmente sobre traumas, que eu vejo as pessoas aqui nos comentários, principalmente, falando que tem traumas, que sofreu traumas na infância. Agora, um comentário aqui de trauma a partir do nascimento, aqui, que foi o nascimento de fórceps. A gente tem muito assunto para voltar mais vezes aqui, tá certo, Tá Kempis? certo. Será um prazer. Deixa aqui, Kempis, como a gente pode te encontrar, as pessoas gostariam de realizar uma consulta com você. Quais são as suas redes sociais? Certo. Tá aí, né? Ela é Kempis.macedo, é terapeuta, Kempis.macedo, que você me acha no Instagram. Se você quiser se hospedar aqui na nosso Chalé Ateliê Poder das Pedras, depois eu também posso passar para você, viu, Mari, para Tá? você conhecer direitinho. Mesmo. Eu vou visitar São Paulo aí, eu vou parar aí, tá bom? De paraquedas. Vai ser Vou ótimo, levar a você vai adorar. tropa toda da família, Vamos embora. viu? Pronto, Kempis, passa aqui o Instagram da hospedagem, por favor, meu querido. Então, é o @chalé ateliê Poder das Pedras. @chalé, Ah, você pode escrever aqui, por favor? como que eu escrevo? Aqui, tá aqui, né?
Ah, Isso. eu tô aqui. hum, Este. Foi? Quem quiser se hospedar no chalé do Kempis, pessoal, e também quem quiser realizar uma consulta com ele, é só entrar no Instagram dele, que ele vai realizar sua consulta. Precisamos todos fazer terapia aqui. Eu consegui mandar, Clary? Não enviou, não. Oxente, eu não estou entendendo isso aqui, não, que tá acontecendo. Olha aqui que eu digito aqui, Kempis. É Chalé Atelier Poder das Pedras, e não foi. Não Chalé tem. Atelier, Poder tudo junto? das Pedras. Tudo junto. Ah, o meu marido já colocou aí o site. Ah, ótimo, pronto. Chalé Poder das Pedras.com.br. Perfeito. www.chalepoderdasPedras.com.br. E o arroba também, Chalé Ateliê Poder Poder das das Pedras. Pedras, pessoal. Isso, Perfeito. Todo mundo, as exatamente. pessoas estão falando aqui que o rapaz já enviou. Perfeito. Isso, é o meu marido. Perfeito, Kempis. Muito obrigada, Kempis. Iremos marcar outra live, tá bom? Por favor, aceite novamente. Tá certo, muito obrigado. Muito Namastê. obrigada, Kempis. Agradeço E para me diga uma todos que coisa, participaram. Kempis. O seu Instagram, a pessoa clica na bio do seu Instagram, já vai direto para o seu WhatsApp? Sim, sim. Pronto, perfeito. Muito obrigada, Kempis. Deixa uma mensagem final para a gente que estão aqui pedindo, por favor. Ah, acredito que o mais importante é que você, em qualquer situação que estiver na sua vida, escolha pelo amor. Quando você escolher pelo amor, você está indo num bom caminho. Então, acho que a coisa mais importante que a gente tem para fazer nessa experiência é passar por cima dessas questões que são pequenas e encontrar Sem esse amor preconceito, sem sem preconceito. racismo, Exato. Sem nenhum sem sem julgamentos. julgamento. Exato. Acho que essa é a mensagem mais bonita que a gente pode trazer para nossa existência, independente do que você acreditar, porque isso nunca vai te fazer mal. Exatamente, Kempis, eu adorei. E deixa eu te Uhum. apresentar, Kempis. Você já conhece esse bastãozinho aqui magnético, Kempis? Não, eu Não? coloco a minha água, eu coloco uma pedrinha de um cristal. Ah, maravilha, eu também coloco. Eu tenho várias aqui. Todos os dias na minha live eu deixo um bocado aqui de pedras. Mas que Deixa legal eu te esse. apresentar e apresentar também ao público aqui, por favor. Certo. Esse é o bastão magnético, gente, da Forte Mag, certo? Ele contém ímãs e turmalina negra dentro dele, Hum. que ele purifica a sua água e magnetiza a sua água, dando todos os benefícios de uma água como se tivesse vindo da natureza, pessoal. Ele é maravilhoso, deixa a sua água totalmente corrigida, corrige o pH e corrige as moléculas da água, como você estivesse tomando uma água verdadeiramente vindo da natureza. Eu deixei até aqui o arroba da Leila, da Água Corrigida, é Leila Ribeiro Oficial, que ela entrega para todo o globo, para todo mundo, não é apenas no Brasil não, tá bom, pessoal? Entrega para o globo Isso todo. aí. E eu Isso aí. recebi aqui esse bastão, está aprovado, eu adorei. Eu senti a água mais leve, com mais suavidade, como se realmente eu estivesse tomando a água vinda direto da natureza, daquele rio ali. Então, se você quiser, pode entrar em contato com a Leila e o pessoal aqui também, tá bom? Que a Leila vai entregar para você, vai te mandar todo o manual para você dar uma lida e conhecer mais sobre o bastão magnético, tá Trabalho. certo? Maravilha. Muito obrigada. Iremos marcar uma próxima live, por favor, volte, como eu te pedi, tá bom? A Eu casa que é sua, o agradeço. despertar cósmico é seu. Eu que agradeço. Namastê. Muito boa noite. Boa noite. Gratidão. Tchau, tchau.
Então é isso, pessoal. Que live maravilhosa, que live leve. Eu adorei estar aqui com o nosso convidado desta noite, que é o Kempis Macedo. Para quem quiser marcar sua consulta de terapia com ele, é só clicar no link que está na bio do Instagram dele, que vai falar diretamente com ele e vai ter essa energia maravilhosa do Kempis juntinho de você, tá certo? Muito obrigada por estarem aqui nessa live do Despertar Cósmico. Daqui a pouquinho eu vou deixar essa live gravada para quem não conseguiu assistir desde o início, tá certo, pessoal? E, como eu falei, vocês quiserem ter esse bastão magnético, é só falar com a Leila aqui, que você vai ter a sua água corrigida verdadeiramente na sua casa. Ele não substitui o filtro, tá bom, pessoal? Então, vocês usem um filtro de boa qualidade, filtrem a sua água e depois vocês colocam o bastão magnético dentro da água, como eu estou colocando aqui no meu copo, pode colocar na sua coqueteleira também. Para quem usa também garrafão de água, daquele de 20 litros, pode colocar o bastão também. Eu não recomendo esse garrafão de água, eu recomendo um filtro de qualidade, um filtro de barro pode ser também, tá bom, pessoal? Pega o seu bastão e coloca dentro e deixa agir durante 5 minutos, se for em um copo de água como esse que eu estou usando, tá certo? Muito obrigada e uma boa noite. E amanhã terei uma live incrível também sobre astros. E o nosso convidado de amanhã é o Otávio Leal, pessoal. Estarei aqui amanhã às 19 horas com o Otávio Leal, que é o convidado da noite de amanhã, tá certo? Muito obrigada, uma excelente noite a todos. E amanhã eu espero vocês aqui, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou deixar a live gravadíssima aqui com vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês, uma excelente noite. E amanhã estarei aqui às 19 horas com o Otávio Leal, falando sobre os astros, os signos e tudo mais que vocês vierem aqui perguntar, tá certo? Uma excelente noite e um beijo. Nem eu, Souza, também não recomendo galão de água, não, tá bom? Exatamente, está provocando câncer. Então, você pode usar o filtro de barro também, tá certo? Ou um filtro de boa qualidade, tá bom? Eu aqui em casa uso filtro de barro e coloco o meu bastão magnético dentro da minha água para corrigir o pH e as moléculas, tá certo? Amanhã eu espero você aqui, tá bom, Souza? Com o convidado de amanhã, que é o Otávio Leal. Um beijo a todos, não só a Souza, como o Luthier, como o Biel, como o José Geraldo, como todos que estão aqui com a gente. Tchau, tchau.